Olá, turma. Esse vai ser um vídeo longo. Vamos tratar hoje de uma das etapas do edital do nosso NPJ, que é a confecção de peças. E vamos começar hoje pela queixa-crime. Pois bem, já tenho tudo preparado aqui para abrir a peça para vocês. Obviamente, nós vamos tratar de uma peça da FGV, afinal de contas, é a FGV com quem nós vamos ter que lidar para aqueles de vocês que vão enfrentar essa prova. E aqui está, o 15º exame de ordem da OAB. Isso porque no nosso edital a queixa-crime é uma das peças que vamos trabalhar. Ora, então eu já estou estragando a surpresa se eu coloco o enunciado na frente e já digo para vocês que isso é uma queixa-crime. A questão toda é que o que vamos treinar aqui não é nem tanto a descoberta da peça em si, mas a sua confecção. Não há nenhuma dúvida quanto às peças passadas, qualquer um de vocês pode conseguir acompanhar a resolução dela direto, se a letra estiver muito pequena na tela. Se vocês estiverem assistindo pelo celular e tal e quiserem abrir esse 15º exame direto na tela do seu computador, você entra no site da FGV, que é esse que está logo aqui acima, estão vendo? oabfgv.br, chegam ao 15º exame e aqui está ele, o enunciado, e mais adiante tem o gabarito comentado. Obviamente nós não vamos passar por ele ainda, e eu quero, antes de iniciar a leitura do enunciado e antes de iniciar a nossa resolução, fazer algumas observações necessárias para vocês. Uma vez que a FGV, bondosa na visão de alguns que ela é, autoriza que vocês utilizem o vade-mecum como consulta durante a prova. Não é um vade-mecum qualquer, mas o vade-mecum mais simples e sem qualquer comentário. Não pode ser nenhum livro, nenhum texto comentado, apenas o vade-mecum com a lei seca, onde vocês vão encontrar os códigos, a Constituição, CLT, OJ, súmulas, e apenas isso. Não é permitido nenhum texto com lei comentada, ou OJ comentada, nada disso. Mas isso vocês já devem saber. Eu sou forçado a repetir para exagerar nesse ponto. E ora, se vocês podem usar o vade-mecum, usem o vade-mecum. E eu quero que vocês acompanhem a leitura desse enunciado com o seu vade-mecum do lado. E eu não recomendo aquele vade-mecum 3 em 1, 4 em 1. Você vai fazer a prova de penal, então você vai ter um vade-mecum com Constituição e súmulas, Código Penal, Processo Penal. Não, eu vou fazer Direito do Trabalho, Constituição e súmulas, CLT, OJs. Não é esse vade-mecum condensado e resumido, porque às vezes essa condensação pode pegar uma pressa em vocês, no sentido de a prova exigir uma vírgula, uma coisa que nesse vade-mecum resumido não tem. Então eu quero aquele grandão e pesadão, é o vade-mecum comum e normal. Qual é o melhor vade-mecum do Brasil? É aquele que você comprou e que você tem. Não interessa a editora, desde que seja um vade-mecum padrão, eles são basicamente equivalentes. Você vai ter um trabalho danado para encontrar uma diferença significativa, substancial, entre o vade-mecum de 2 editoras, 3 editoras. Então, aquele com o qual você já está acostumado vai lhe servir perfeitamente. Muito bem, então você está com o seu vade-mecum à mão. E a minha pergunta, você sabe usar ele? Essa é uma pergunta bem válida, porque ele não é autoexplicativo.
mas ele é necessário e é crucial que você saiba usá-lo. E não precisa grande coisa não. No Vademecum você vai encontrar índice alfabético remissivo e vai encontrar remissão a artigos. Então, você pode até pensar, vou começar a resolver questões e provas da OAB abrindo no computador, abrindo no meu celular os códigos que eu achar necessário. Você vai achar o artigo em meio segundo. Mas você não pode consultar seu celular durante a prova da FGV. Então, é bom aprender a usar a sua fila, quero dizer, seu Vademecum. Pode filar na prova da OAB. Desde que seja uma fila pelo Vademecum, sem nenhum tipo de marcação, sem nada escrito com a sua mão ou de caneta. É o Vademecum normal. Essa é a sua fila. O artigo, a letra fria da lei, os artigos, incisos, súmulas estão lá para servir. E o mais interessante, a FGV vai cobrar como resposta o que está lá no seu Vademecum. Você não leva ele como um apoio emocional, um apoio moral, para se sentir menos estressado na prova. Não, as respostas estarão nele e você tem que saber achar aquele artigo, aquele inciso, aquela súmula. Como é que a gente faz isso? Já falei. Índice alfabético remissivo, remissão a artigo. Como assim? Ao final da Constituição e ao final de todos os códigos, ao final da CLT, você vai encontrar o índice alfabético remissivo. Então, já estraguei a surpresa e disse que se tratava de uma queixa-crime. E eu também disse que a FGV deseja, por tudo, que você apresente o artigo. Não basta que você faça uma queixa-crime. Você vai ter que colocar o artigo, o inciso, o parágrafo que fundamenta aquela sua peça. Qual é o artigo da queixa-crime? Eu estou tão nervoso. Deu branco, não faça a menor ideia. Você não precisa fazer ideia. Você precisa apenas ter o seu Vademecum do lado. Você vai no índice alfabético remissivo do final. Deu branco de novo. No final de quê? Da Constituição. Será que tem lá falando de queixa-crime? Sei não. Eu vou. Isso é o nervosismo. É normal. Você estuda bastante na hora. Mas agora você está assistindo esse vídeo ou escutando e você não está nervoso, então escute bem. Basta ir no final do Código Penal, do Código de Processo Penal. A resposta a gente já sabe que vai estar nos dois. Como assim? Se você for no Código Penal primeiro, o que é que você vai encontrar? Vamos lá. Estou nem lendo o enunciado ainda. Essa dica eu só vou dar nessa primeira peça. Aqui está o Código Penal. O Código Penal, no índice alfabético remissivo, quando você encontrar queixa-crime, lá na Q de queixa, queixa-crime, achou? Ele vai te enviar ao artigo 100, parágrafo 2º, que diz, tá, já está aí marcado na tela, a ação de iniciativa privada é promovida mediante queixa do ofendido ou de quem tenha qualidade para representá-lo. É isso. Mas vamos supor que você, por qualquer razão, não foi no Código Penal, você preferiu ir no Código de Processo Penal. Você vai ter achado, portanto, esse artigo famosíssimo, 41. Denúncia ou queixa conterá exposição de fato criminoso com todas as suas circunstâncias, qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, qualificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. E tem um artigo que o complementa, que é o 44. A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais. Eu vou até grifar apenas isso, porque essa parte é muito famosa e muito necessária. Com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante, menção do fato criminoso, salvo quando tais circunstâncias dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal. Não vamos chegar a um grau de complexidade assim tão grande, não. Nem se preocupem. As provas da FGV são tranquilas demais e é só ir um passo de cada vez e vai dar tudo certo. Então, o que é que aconteceu até agora?
índice alfabético remissivo nos mostrou queixa-crime, só que você não lembra se deve procurar no Código Penal ou no processo. Procure nos dois. Na pior hipótese, você acabou de perder 2 minutinhos, 1 minuto. Por um acaso, existe previsão nos dois, mas poderia ser só em um deles. E se não fosse nenhum deles? Constituição. Eu lhes garanto que não vai ser mais complicado do que isso, não. Tem que estar previsto em algum lugar, certo? Certo. E quantos lugares são possíveis de estar escondida essa informação secreta hermética? Muito poucos. Os códigos, a Constituição. E aqui, acolá, vamos tratar de uma lei ou outra, delegado, uma lei ou outra, delegado não, que seja necessária para a confecção, mas isso vai ficar claro porque a FGV ela não gosta de dar margem à discussão. Ela gosta de criar um texto para ir afunilando as suas decisões, de modo que seja impossível que 2 alunos no Brasil tenham 2 respostas diferentes. Então, se ela quer que você faça um queixa-crime, não existe a possibilidade de ser outra coisa. Eu sei, ao longo dos anos, controvérsias, ações e recursos, mas não adianta dar murro em ponta de faca. Vamos tentar dançar conforme a música. Vamos lá agora ao enunciado da questão. Espero que já esteja aí. 15º exame. Vocês podem acompanhar pela tela se a letra não ficar muito pequena para vocês. Ou então abram aí o 15º exame de ordem e podem ir direto no padrão de resposta definitivo. Uma última dica antes de começar a leitura, gente. Todo e qualquer professor que vale falar sobre como encarar essa prova vai dizer a você: eu vi isso quando era aluno. Faça uma primeira leitura, respire fundo, faça uma segunda leitura. E veja, isso é uma dica perfeita, porque a maioria esmagadora de quem vai fazer essa prova está com os nervos à flor da pele. É uma carga emocional muito grande, são 5 anos da sua vida condensados numa tarde, numa sala de aula para resolver a prova. Não tem quem fique frio numa situação dessas. Então você lê para ir se acostumando e tal. Mas esse não é o nosso caso aqui hoje e agora. Você está assistindo esse vídeo, escutando ele apenas com total calma. Você não está sendo cobrado em nada. Então nós podemos até fazer uma coisa mais interessante, que é raciocinar a cada vírgula que a gente lê. Essa coisa de ler uma vez, de ler 2 vezes, serve como um apoio emocional, como uma resposta ao embate emocional, sim, mas agora ninguém está nervoso. Então nós podemos ter aquela primeira impressão, aquela impressão preconcebida que de repente tem uma chance alta de ser mais correta do que aquela pessoa insegura e que pensa 1, 2, 3, 10 vezes. Então a cada parágrafo, ou até menos, eu vou parar tudo e vou ler o parágrafo sem nem imaginar o que vem pela frente. Eu sei, eu já quebrei a surpresa dizendo que é uma queixa-crime, e afinal está no nosso edital, a gente tem que ler, tem que resolver uma queixa-crime. Ora, mas vamos tentar ler o enunciado como se não soubéssemos. Primeiro parágrafo. Henrico, engenheiro de uma renomada empresa da construção civil, possui um perfil em uma das redes sociais existentes na internet e o utiliza diariamente para entrar em contato com seus amigos, parentes e colegas de trabalho. Até agora, sabe o que é que ele disse? Nada. O Henrico tem Facebook, Henrico tem Instagram, Henrico tem Twitter. Se eu quiser fazer um resumo desse texto aí, eu diria: Henrico tem Twitter. 3 palavrinhas. Henrico utiliza constantemente as ferramentas da internet para contatos profissionais e lazer,
como o fazem milhares de pessoas no mundo contemporâneo. Essa última frase é simplesmente desnecessária, dá tanta raiva que dá até vontade de riscar ela da prova. Pense numa coisa inútil. Mas só que quem está passando de verdade pela prova, valendo, fica nervoso com cada vírgula. E eu estou aqui para desmistificar esse medo desnecessário. Atenção máxima, medo zero. Então essa frase, Henrique tem Twitter, Henrique usa o Twitter. Não disse grande coisa não. Vamos continuar no próximo parágrafo. De repente ele já vai trazer alguma coisa mais interessante, né? Segundo parágrafo. No dia 19/4/2014, pare absolutamente tudo que você está fazendo agora. Pare de ler. Você está lendo aí? Pare de ler. Parou. Lembra aquela coisa de ler uma vez, ler duas vezes? Pare. Não, não é para fazer nada disso. Você agora vai se estressar. Você não leu uma data? Leu uma data, se estresse. Essa é uma dica valiosa. Você vai sublinhar essa data. Você já está preconcebendo desde agora. Você não sabe nem que peça é essa, não sabe nem qual é o crime. Mas você viu uma data, sublinha essa data. E essa data, será que ele tem a ver com prescrição? É decadência? Meu Deus do céu! Será que é porque Henrico era menor de idade? Não, ele não é menor, porque ele trabalha, não. O que será? Não interessa, você já está com uma atenção máxima preconcebida. Você nem leu o resto do parágrafo. Você só viu que tinha uma data ali. Sublinhe essa data. E eu posso estar riscando a prova, senhor enunciado. Você vai receber na FGV 2 cadernos de prova. Um que é o de rascunho, e esse rascunho você vai levar para casa, e o outro, que é o caderno definitivo, que você vai entregar. O seu rascunho você pode riscar à vontade. Agora o outro não, o outro você vai tratar com grande carinho para não ter rasura, você vai evitar ao máximo a possibilidade de rasura, mas não no seu caderno de rascunho. Risque, porque o nervosismo pode fazer você escrever. E esquecer, aliás. Sublinhou. Então vamos lá. No dia 19 de abril de 2014, sábado. Eita, será que é importante essa coisa de sábado? Sei lá. Sublinha sábado também. Henrico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos. Para festejar a data, tem uma famosa churrascaria da cidade de Niterói. Niterói? Gente do céu, vocês já sabem lá na frente que é uma queixa-crime, obviamente, em prática penal, 15º exame penal. Mas essa dica da data serve para qualquer área que você escolha. Decadência e prescrição existe no direito, não é coisa só do direito penal. Então, independente da sua peça, você vai se preocupar com a data. Outra coisa que você vai se preocupar, competência territorial. Ele acabou de dizer que a coisa que vai acontecer, que a gente nem leu ainda, provavelmente é Niterói. Será que é Niterói mesmo? Sei não, mas eu já vou sublinhar. Acabei de sublinhar 19 de abril, sábado, 2014, né? 19 de abril de 2014, sábado, e sublinhei também Niterói. Vou repetir para não ficar truncada a informação. 19 de abril de 2014, sábado, Henrico comemora aniversário e planeja para a ocasião uma reunião à noite com parentes e amigos para festejar a data em uma famosa churrascaria da cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Na manhã de seu aniversário, resolveu então enviar um convite por meio da rede social, publicando postagem alusiva à comemoração em seu perfil pessoal para todos os seus contatos. Vamos dar uma resumida geral agora. Henrico faz aniversário e Henrico tem Twitter ou Facebook, não interessa, rede social. Henrico tem Twitter, o Henrico tem Face e ele faz aniversário e chamou todo mundo pelo Face, os seus contatos. É isso que a gente sabe até agora. Próximo parágrafo. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico. Opa!
ex-namorada. Já, se é ex, a gente já imagina que vem conflito. Direito penal, conflito, né? Conflito. Helena, vizinha e ex-namorada de Henrico, que também possui perfil na referida rede, está adicionada nos contatos de seu ex, sob a cine da festa e do motivo da comemoração. Então, de seu computador pessoal, instalado em sua residência, um prédio na praia de Icaraí, em Niterói, publicou na rede social uma mensagem no perfil pessoal de Henrico. Até aí, o que é que a gente está sabendo? A gente está sabendo que tanto Henrico quanto Helena não tem distância demais. Então, tudo aconteceu em Niterói, facilitou demais a vida da gente. Se ela fez alguma coisa da casa dela, que é Niterói, ele está em Niterói, a festa é em Niterói, então a gente não vai ter grande preocupação com essa coisa da competência territorial. Está tudo no mesmo lugar. É muito simples a prova da FGV. A FGV só quer seu bem. Vamos agora ao próximo parágrafo. Lembrando, onde é que estava a Helena? Na casa dela. Onde é a casa dela? Niterói. No computador dela, na rede social. Que ela compartilha o contato com o ex, que vai fazer aniversário. E chamou todo mundo. E ela ficou sabendo. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, pausa. Olha só, gente. Provinha da FGV não é como a vida real, não. Prova da FGV é a coisa mais simples e bobinha do sistema solar. Veja só como ela é meiga. Vou repetir, para ver se vocês encontram a meiguice aí. Naquele momento, Helena, com o intuito de ofender o ex-namorado, olha só, a pessoa meiga que fez essa prova da FGV quis tanto facilitar a sua vida, mas o desejo de facilitar a sua vida foi tão exagerado que ela entrou na alma de Helena, no cérebro dela, e disse qual era a intenção dela. Veja só, na vida real você vai ter que fazer das tripas coração para conseguir descobrir a verdadeira intenção de alguém. E se ele disser, ou ela, no caso aqui Helena, mas eu não tinha intenção, eu não tinha dolo. E aí? Você vai ter que demonstrar o dolo. Não é nossa preocupação, afinal, isso é prova da FGV, é fantasia, é lenda urbana. Então, a gente já está dentro da cabeça de Helena. A gente já sabe a intenção, a gente já sabe que ela tinha dolo. Naquele momento, Helena, com o intuito, o dolo de ofender, o ex-namorado publicou o seguinte comentário, aspas, não sei o motivo da comemoração, já que Henrico não passa de um idiota bêbado, irresponsável e sem vergonha. Fecha aspas. E com o propósito de prejudicar Henrico, mais uma vez o dolo aí. A gente não precisa demonstrar o dolo, a gente já tem demonstrado o dolo. Oh, meu Jesus! E com o propósito de prejudicar Henrico perante seus colegas de trabalho e denegrir sua reputação, acrescentou ainda. Ele trabalha todo dia embriagado. No dia 10 do mês passado, ele cambaleava bêbado pelas ruas do Rio. Inclusive, estava tão bêbado na hora do expediente que a empresa em que trabalha teve que chamar uma ambulância para socorrê-lo. Fecha aspas. Vocês já estão nervosos, querendo marcar a presença de vocês nessa prova e aí pensam, tá bom, injúria e difamação não é calúnia. Por quê? Qual foi o crime que ela imputou ao seu ex? Nenhum crime. Ela não imputou falsamente nenhum tipo de crime, nem é denunciação caluniosa, nem nada, nem calúnia.
ela simplesmente o injuriou e o difamou. Peraí, como assim injuriou? Injuriou diretamente para ele, difamação de forma pública. E foi de forma pública. Rede social. O que é que pode ser mais público do que isso? Pior, é público e é eterno. Quem não viu a difamação ontem, entra hoje e ela ainda está lá, se não foi apagada, obviamente. Então, injúria e difamação já é o que a gente encontra aí. Olha só. Eu não sei o que vai ter pela frente, mas eu quero me antecipar ao que nós vamos encontrar. E para ter certeza, e isso é uma coisa que vocês nunca, que jamais, vão ver numa prova da FGV, gente boa. É a FGV dizendo de bandeja para vocês, examinando, sabia que injúria, sabia que difamação é crime de menor potencial ofensivo e, portanto, você tem que levar em consideração se é cabível a aplicação da Lei 9.099. Pois é, isso a FGV não vai ser boazinha. Ela é muito boazinha, mas tem limite. Ela é boazinha, mas ela não é mãe. Então ela vai simplesmente apresentar o caso e crimes e circunstâncias agravantes, atenuantes, confessou ou não confessou, tem testemunha, não tem, local do crime, mas ela não vai dar essa dica de bandeja. Olhe, preste atenção que se por acaso tratar-se de um crime de menor potencial ofensivo, examinando, dê uma olhadinha em alguma coisa na Lei 9.099 e veja se é cabível. Ah, ela não faz isso não, gente. Mas o seu estudo preparatório para esse exame lhe deixou com essa pulga atrás da orelha e, por via das dúvidas, você vai à Lei 9.099 e não tem que ler ela toda não. Basta ir no primeiro artigo de que trata dos juizados especiais civis e criminais, né? Civis é a lei inteira, dos juizados especiais criminais a partir do artigo 60. Nem vou ler o 60 agora, leia e fique tranquilo e leia mais tarde, mas eu acho muito importante que leiamos o artigo 61. Quando eu pergunto a qualquer aluno sobre o que é um crime de menor potencial ofensivo, é bem normal que a maioria esmagadora lembre que é um crime cuja pena não ultrapassa 2 anos. Podem ser vários crimes, mas juntando todas as penas combinadas dele, não pode ultrapassar 2 anos. Isso aí é fácil dos alunos lembrarem, mas tem um detalhe que é fácil o aluno esquecer. E aí eu vou exagerar agora, justamente para que você não esqueça isso mais nunca na sua vida. Leia, acompanhe a leitura do artigo 61 comigo. Na hora que eu exagerar, você vai ficar escaldado. Artigo 61, Lei 9.099. Consideram-se infrações de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Esse microscópico detalhe das contravenções penais, eu acho isso muito fácil de muitos alunos esquecerem, não levarem em consideração. Ora, mas contravenção penal é um crime tão bobinho que nem é crime, é contravenção. Mas ele tem penas. Quem liga para essas penas? Eu vou lhe dizer quem é que liga para essas penas. A banca da FGV, a banca do seu concurso público. Então, se eles ligam, você também liga. Então, olha lá o que diz. As contravenções penais são todas crimes de menor potencial ofensivo. Ah, mas é as contravenções com a pena até... Ele falou em pena? Não.
Ah, mas se você for procurar todas as contravenções, não tem nenhum com a pena superior a 2 anos. Isso nem existe. E daí que não existe? E se passar a existir? Se o Congresso quiser que exista? A questão que está aqui é: todas, sem exceção, todas as contravenções penais são crimes de menor potencial ofensivo. E aqueles outros crimes, e aí não são todos os crimes, são os crimes com a pena máxima não superior a 2 anos. Contravenção penal são todas crimes, não são todos. Pena máxima não superior a 2 anos. Nunca mais esqueça das famigeradas contravenções para qualificá-las como crime de menor potencial ofensivo. Então, automaticamente, a gente já sabe quem é que vai julgar. Eu já dei spoiler dizendo que se tratava de uma queixa-crime, que a peça que faríamos seria uma queixa-crime, e agora já chegamos no ponto de saber quem é que vai julgar a queixa-crime. Quem é? Olha aqui em cima. Juizado Especial Criminal. Eu já estou imaginando o Juizado Especial Criminal de Niterói, Rio de Janeiro. Aconteceu em Niterói. E se você colocar a vara criminal? Pode ser? Olhe, se a banca for bem razoável, eu acredito que sim. Porque a diferença e a competência local é dada por uma lei local. É a lei de organização do judiciário, que é uma lei estadual. E como a prova da FGV ela é uma prova a nível nacional, ela não pode cobrar que você conheça lei local. Então, você colocou vara criminal, mas alegou alguma coisa que a gente vai ver daqui a pouco, da Lei 9.099 e tal, se for uma questão de transação penal, qualquer coisa assim. Ou se você colocar Juizado Especial Criminal, vai estar certo. Se você colocar vara criminal, também vai estar certo. Obviamente você não vai colocar vara federal, vara trabalhista, que seria absurdo, vara da fazenda, não. Vara criminal, juizado. Crime comum, ação penal privada, queixa-crime. A queixa-crime nós vimos artigo 41 e 44 do Código de Processo Penal. Exige procuração com poderes especiais. Então nós já temos algumas ferramentas para trabalhar. Agora nós temos que fazer a seguinte consideração sobre o enunciado: quais foram exatamente os crimes. Isso é relevante, gente. Quais foram exatamente os crimes é relevante. Olhe, o que é exigido de você pela FGV e o que ela vai pontuar de verdade e com afinco é o artigo, o inciso, a súmula. Então, se existe o artigo 397 do CPP, que tem o inciso 1, 2, 3 e 4, e a FGV deseja que você coloque como resposta artigo 397, inciso 2, você não possui o direito de dizer artigo 397 in totum. 397 e seus incisos. Na vida real você pode fazer isso. Na FGV não. Se a resposta é 397 inciso 2, então você só acerta a questão se você colocar 397 inciso 2. Logo, estamos inaugurando a fase de paranoia por artigo, inciso, súmula, a linha. Vamos ao que interessa. Ela fez aquele texto que está aí marcado por aspas, injuriou o seu ex publicamente, e nós já imaginamos que isso aí envolve injúria e difamação. Imaginamos, mas a gente não precisa imaginar nada. Por quê? Porque nós temos o vade-mecum do nosso lado. Só que você deu branco.
Você sabe que injúria existe, você sabe que difamação existe, mas você está tão nervoso que deu branco, você não lembra o artigo. Ao invés de ficar nervosamente procurando no seu Código Penal, claro que não. Mais uma vez, vá no índice alfabético remissivo e pense a palavra injúria. I de injúria. Está lá alfabeticamente colocado, é fácil demais, 1 segundo você acha. I de injúria você vai achar. O que é que vai dizer? Artigo 140. Mas não foi só injúria, foi difamação. Aí difamação está lá, 139. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à reputação. Injúria. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Achamos então o artigo 139 e 140. Mas nós precisamos de uma coisa muito importante, é ter certeza se o somatório dessas penas não vai excluir o juizado especial criminal. Tudo bem. Uma coisa importante, você que já se preparou para essa prova, você deve ter lido, gente. Isso aqui, ó. Disposições comuns. Disposições comuns de quê? De tudo que vem antes do capítulo. Aqui, vem antes das disposições, no capítulo 5. Então eu tenho o capítulo 5, crimes contra a honra. Começa com calúnia, difamação, injúria e disposições comuns. Disposições comuns de quê? Da calúnia, da difamação e da injúria. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido. Inciso 1. Contra o presidente da República, chefe... Não é o caso. Vou nem continuar lendo. Inciso 2. Contra funcionário público em razão de... Que funcionário? Tem nada a ver. Inciso 3. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação ou da injúria. Aí eu pergunto a vocês, será que rede social é um meio que facilita a divulgação de calúnia, difamação e injúria? É óbvio que sim, é claro que sim. Então teremos esse artigo 141, inciso 3. Mas o que é que está dizendo aqui? No caput, está dizendo que aumenta-se de 1/3. Qual é a pena máxima para calúnia? Ou calúnia não, desculpe, difamação. 3 meses a 1 ano. Difamação, então a pena máxima é 1 ano. Eu sei, detenção, mas não é o que importa agora, é o tempo. Injúria, qual é a pena máxima? 6 meses. Então, somando tudo, digamos 1 ano e 6 meses. E o 141 fala que aumenta 1/3. Eu, no meio da prova, vou ter que fazer um cálculo agora, já me estressei mais ainda. E se eu calcular errado? Eu tenho uma dica valiosíssima, ninja, 7º Dan, que é o seguinte. Para você fazer esse cálculo, transforme tudo em meses. Não é 1 ano e 6 meses, 1 ano e meio. 1 ano, 12 meses. 6 meses, 18 meses. Então, 1 ano e meio, 18 meses. Então, qual é a pena? Juntando as duas, 18 meses. Essa é a pena, 18 meses. Aqui está dizendo que a pena vai aumentar de 1/3. Aumentar de 1/3. Quanto é 1/3 de 18? 18 dividido por 3 dá 6. Então, o total da pena a ser aumentada vai dar 18 meses mais 6 meses, 24 meses. Exatamente 2 anos cravado. Dá exatamente 2 anos. Então, o que é? Vamos voltar para a Lei 9.099. Eu sei que você já sabe a resposta, mas eu estou tratando você como se você estivesse extremamente nervoso e esse nervosismo estivesse deixando nublado o seu raciocínio. Aí vou bem mastigadinho, de forma bem repetitiva. A infração não pode ser superior a 2 anos. Se não pode ser superior, a infração não, desculpe, a pena combinada não pode ser superior a 2 anos. Mas nós descobrimos que deu a pena máxima possível combinada exatamente 2 anos. Então, continua sendo de competência do juizado. Isso faz diferença, mas é claro que faz.
Vamos continuar a leitura? Imediatamente, Henrico, que está em seu apartamento conectado à rede social por meio de seu tablet, recebeu a mensagem e visualizou a publicação com os comentários ofensivos de Helena em seu perfil pessoal. Henrico, mortificado, não sabia o que dizer aos amigos, em especial a Carlos, Miguel e Ramírez. Gente do céu, por qual razão nesse mundo a FGV mencionaria os amigos? Carlos, Miguel e Ramírez é porque eles são as testemunhas que estavam em seu lado naquele instante. Muito envergonhado, Henrico tentou disfarçar o constrangimento sofrido, mas perdeu todo o seu entusiasmo e a festa comemorativa deixou de ser realizada. No dia seguinte, Henrico procurou a delegacia de polícia especializada em repressão aos crimes de informática e narrou os fatos à autoridade policial, entregando o conteúdo impresso da mensagem ofensiva e a página da rede social da internet onde ela poderia ser visualizada. Passados 5 meses da data dos fatos, Henrico procurou seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Para tudo, vocês sabem muito bem por que ele mencionou os 5 meses. Porque já está pensando na decadência de 6 meses. Gente, a decadência não é 180 dias. A decadência é de 6 meses. Se a lei fala mês, é mês. Se a lei falar em dias, é dias. Se a lei fala em ano, é ano. Então, na hora que ele cola aqui 5 meses, ele quer deixar cristalino que não passou o prazo decadencial de 6 meses para queixa-crime. Vamos continuar a leitura. Passados os 5 meses da data dos fatos, Henrique procurou o seu escritório de advocacia e narrou os fatos acima. Você, na qualidade de advogado de Henrico, deve assisti-lo. Informa-se que a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, possui varas criminais e juizados especiais criminais. Peraí. Agora foi demais. Eu vou até aumentar minha tela para aumentar o tamanho da minha careca numa hora dessa. A FGV, para facilitar a sua vida de todas as maneiras possíveis, deixa cristalino que, olhe, isso aí tem uma coisinha que pode envolver juizado. O que é que no sistema solar envolve juizado especial criminal? Eu vou dizer, é crime de menor potencial ofensivo. Além de crime de menor potencial ofensivo, o juizado serve para quê? Diz aí. Nada, não é? Mas aí ele já desce de bandeja. Olha, se você até agora não percebeu que injúria e difamação é crime de menor potencial ofensivo, perceba agora. Deixe seu nervosismo de lado e leia uma frase de cada vez. Olha só o que eu estou fazendo. Leia um parágrafo e deixo truncado um parágrafo com 10 milhões de comentários falando aqui, ó, pelos cotovelos. Justamente porque isso você pode fazer durante a prova também. É cada vírgulazinha que você vai lendo, você já vai raciocinando e já vai tomando decisões. E qual é a decisão aqui? Pensar na competência. Será que é um crime que não é menor potencial? Então é vara criminal. Vara criminal de onde? De Niterói. É mesmo de Niterói? É. Foi falado de Niterói 2 vezes, que é o local onde mora a vítima e o ofensor. E mais uma vez, lembrando isso, vem novamente falando a história da existência das varas. Agora eu vou ficar microscópico, microcareca. Agora era um carecão, ficou uma microcareca. E vamos continuar a leitura. Com base somente nas informações de que você dispõe. Vou botar um pouco mais para cima aqui. Com base somente nas informações de que dispõe e nas
que podem ser inferidas pelo caso concreto acima, redija a peça cabível, excluindo a possibilidade de impetração de habeas corpus, sustentando, para tanto, as teses jurídicas pertinentes. Qual é a dúvida que vocês têm sobre ser ou não ser uma queixa-crime? É uma queixa-crime. Você foi procurado por Henrico para assisti-lo. Qual é o fundamento da queixa-crime? Artigo 41, artigo 44 do CPP. Mas você decorou o artigo 41? Você sabe isso porque você decorou? É óbvio que não, você não decorou esse artigo. Você está fazendo uma prova de penal e você está com o seu vade-mecum do lado. Você lembra que isso aqui é uma queixa-crime, porque é um crime de ação penal privada. São crimes de ação penal privada. Queixa-crime. Qual é o artigo que fundamenta queixa-crime? Sei lá. Vamos lá no artigo, vamos lá no CPP, ou no CP, ou no Código Penal, e direto no índice alfabético remissivo. Que de queixa. Se você foi no Código Penal, ele lhe apontou o artigo 100, parágrafo 2º. Se você foi no CPP, ele apontou o artigo 41, talvez o 44, coloca os dois. Aí você agora está com a outra dúvida. Qual é o artigo correto? Meu Deus do céu. E se essa peça está prevista em 2 lugares diferentes, qual é o correto? Ou qual é o mais correto? Você fica estressado. Na dúvida, coloque os dois. A FGV não retira pontos caso você apresente um artigo equivocado. Mas ela vai deixar de colocar um ponto se você deixar de colocar o artigo. Então coloque uma coisa para cristalizar isso na sua mente. A peça correta é o artigo. O nome da peça não é queixa-crime. Estou exagerando, obviamente. Qual é o nome da peça? O nome da peça é artigo 41 artigo 41 do CPP, cumulado com 44, ou artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal. O que é que eu faria? Eu vou dizer a você o que eu faria. Eu colocaria os dois. Você achou 2 artigos que fundamentam uma tese? Coloque os 2. Henrico, aí qualifica ele como você já sabe qualificar. Por seu patrono, procuração com poderes especiais anexadas a este petitório. Vem à presença deste juízo apresentar a sua queixa-crime com fundamento, com fulcro, com supedâneo, no artigo 41 e 44 do CPP, cumulado com o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, pelas razões que a seguir expõe. Então, você fundamentou sua peça, fez a queixa-crime. Só que antes disso tudo tem o cabeçalho. O que é que a gente aprendeu? A gente aprendeu que lá em Niterói, e veja, a única informação que existe no universo é a informação que está no enunciado. Aprendemos que em Niterói existem várias criminais. Aprendemos que em Niterói existem juizados especiais criminais. Então, obviamente, no cabeçalho você endereçou para o Juizado Especial Criminal de Niterói, Rio de Janeiro. E no fundamento, o que é que você fez no seu fundamento? Você apresentou o texto escrito na rede social, escrito por Helena, e você descreveu por que aquilo é injurioso, e você descreveu por que aquilo é difamatório. É difamatório porque ofende a honra subjetiva diante da sociedade. Isso aí você não precisa perder mais do que 2 ou 3 linhas para falar. Você só é necessário que a sua peça contenha argumentação a respeito da ligação entre o fato e a norma. E você vai ter que também fundamentar o artigo 141, inciso 2 do Código Penal, que é aquele que trata
do aumento de 1/3 da pena, artigo 141, inciso 3, uma vez que a difamação e a injúria foi feita por meio que facilita a sua divulgação pela rede social. E você vai também usar um parágrafo para falar do cabimento desse julgamento ser feito pelo Juizado Especial Criminal, uma vez que se trata de crime de menor potencial ofensivo, apesar de serem vários crimes, mas juntando todas as penas e juntando essa causa de aumento, não supera os 2 anos do artigo 61 da Lei 9.099. E, além disso, você vai ter pedidos a fazer. Eu quero apresentar agora a vocês. Aqui tem o gabarito comentado de todas as peças, tem. Mas isso não é a parte curiosa. O curioso que eu quero trazer a vocês é isso aqui, ó, distribuição de pontos. O que eu quero agora é convencer vocês de que uma das coisas que a FGV dá 99% de relevância para que você apresente na sua peça é o artigo, é o inciso, é aquela vírgula da lei, aquela vírgula que você vai achar no seu vadimeco. Então, você endereçou ao Juizado Especial Criminal de Niterói, endereçou, acabou de ganhar 0,10 pontos. Se você tivesse realmente errado de verdade e colocado vara criminal, você iria perder a sua prova? Claro que não. Você teria deixado de ganhar esse 0,10. Uma coisa que não pode, de maneira alguma, é você fazer algo diferente de uma queixa-crime. Aí sim, você errou a peça, perdeu tudo. Mas o endereçamento, no máximo, você teria perdido 0,10. Só que, às vezes, esse 0,10 pode ser a diferença entre aprovação e reprovação. Então, não perca nada. Indicação correta do dispositivo legal. Eu estou aqui no item 2. Na pontuação, na distribuição de pontos. Você teria que colocar a indicação correta do dispositivo legal que embasa a queixa-crime. Artigo 41 do CPP. Olha só, olha como a FGV é boazinha. Leia o que tem na tela aí. Artigo 41 do CPP, ou, olha, esse ou, ela quer dar tanta ênfase nesse ou, que está em caixa alta, letras garrafais, letras maiúsculas. Artigo 41 do CPP, ou artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, ou artigo 30 do CPP, ou artigo 145 do Código Penal. Eu nem falei nesses artigos todos, não foi? Mas sabe quem falaria para você? O índice alfabético remissivo do seu vadimeco. No Código de Processo Penal, no Código Penal, quando você procurasse na letra Q, queixa-crime, ele iria fazer todas essas referências a vocês. E na dúvida, você não sabe o que é mais certo, o que é outro, você está estressado. Na dúvida, você vai colocar tudo. Você não perde ponto por colocar da seguinte maneira. Vem a presença deste juiz apresentar a sua queixa-crime com fundamento, com supedâneo, no artigo 41 do CPP, cumulado com o artigo 100, parágrafo 2º do Código Penal, cumulado com o artigo 30 do Código Penal, cumulado com o artigo 145 do Código Penal. Você não erraria se fizesse dessa forma. Qualificação do querelante e da querelada. Será que é necessário algum professor do Brasil dizer a você que já está nos 45 do segundo tempo, já é faixa marrom em direito? Será que algum professor precisa dizer a você que você tem que qualificar o seu cliente e que você tem que qualificar a querelada? E olha só, quando eu digo qualificar, você não vai inventar informação nenhuma.
você só vai usar a informação que está na vida real. Você pede ao seu cliente mais informações, tanto sobre ele quanto sobre a parte adversa. Mas aqui você só vai usar o que o exame deu a você. Como é que você vai qualificar Henrico? Você vai dizer que ele é brasileiro. No exame, disse que Henrico era brasileiro. É um nome tão comum no Brasil, provavelmente ele é brasileiro. Ele mora no Rio de Janeiro, mora em Niterói, né? Deve ser brasileiro. O exame disse que ele era brasileiro. Então você vai dizer Henrico, vírgula, nacionalidade, vírgula, estado civil. Mesma coisa para Helena. Mas ela quer que você faça a qualificação e você vai fazer nesses moldes. Qualificou o querelante, Henrico? Sim. Então você acabou de ganhar 0,10. Qualificou a Helena, a querelada? Sim. Acabou de ganhar mais 0,10. Item 3.2. Existência de procuração com poderes especiais. Que história é essa de poderes especiais? Eu li para você, é o artigo 44 do CPP. Lembra? E aqui ele até menciona. Existência de procuração com poderes especiais de acordo com o artigo 44 CPP em anexo, ou menção acerca de sua existência no corpo da qualificação. Então, a leitura dessa distribuição de pontos, eu só estou exagerando na leitura da distribuição de pontos para ir deixando cada vez mais claro como é relevante apontar o artigo, o inciso, a súmula. Olha só, 4.1, exposição dos fatos. É óbvio que você vai narrar os fatos. Você já nasceu sabendo disso. Até quando você caboetava o seu irmão, a sua irmã, você criancinha, você não dizia para seu pai e sua mãe, painho, maninha, puna meu irmão. Não. Você chegava lá dizendo os fatos. Então você já nasceu sabendo que é importante narrar. Você chegava lá para painho, mãe, painho, minha irmãzinha Zezinha quebrou o copo. E ela quebrou no centro da sala, quebrou os dois. Você chegava lá, caboetando, narrando os fatos. Então não foi o direito que ensinou a você a importância de narrar os fatos. Você nasceu sabendo disso. Narre os fatos, fera. E a sua qualificação típica? 140. Descrição do delito e da difamação. Você descreveu o delito e disse que era difamação nos moldes do 139, acabou de ganhar 0,50 mais 0,10. Então, gente, além disso, você também já sabe que vai ter que colocar também as testemunhas. São aqueles 3 amigos do Henrico que o exame apresentou. Você sabe que vai ter que colocar local e data. Ele não disse onde você estava, mas você pode colocar, já que ele pediu para você endereçar para Niterói. Você sabe que está no juizado especial de Niterói, então você pode colocar. Mas a data não existe, então você simplesmente bota vírgula, data. E no final, advogado OAB número. Acabou. Lembra a primeira coisa que eu pedi lá em cima para que vocês prestassem atenção, que era aquela data em relação a saber se havia prescrição ou decadência e tal? Acabou sendo somente uma coisa a mais que não foi utilizada na prova, porque não envolveu questões. Simplesmente ele disse, olha, você foi procurado com 5 meses depois, somente para que você soubesse que não havia nada relativo à decadência para ser uma preocupação no caso. Isso é normal, o caso quando você faz a queixa-crime e não quando tem que se defender dela. Se você tivesse que se defender, provavelmente a prova iria indicar a você que ela aconteceu mais de 6 meses depois para que isso fosse arguído como uma preliminar, mas não foi o caso. Bem simplesinho, espero que vocês tenham
achado interessante, vou colocar aqui embaixo o link para que vocês peguem esse exame da FGV direto no site da OAB, mas é muito fácil, oab.fgv.br, mas o link vai estar aqui na descrição. Dúvidas, comentários abaixo.